Professor, e aí, assim, se a gente puder elencar de alguma forma, vamos pensar assim, o atual presidente da República, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito num momento muito singular, assim, num movimento muito singular, né? Ele veio candidato de um partido pequeno, se não me engano, ele não tinha nem financiamento eleitoral, ele deu um baile em estruturas partidárias muito completas, como foi o caso do PSDB, enfim, toda a história que o senhor conhece bem. Mas ele foi eleito num movimento que era próprio ali, talvez datado ali em 2018. E eu queria ver com o senhor qual que é a sua avaliação. Esse movimento ele perdura e é capaz de reelegê-lo, mas mais que isso um pouco. Eu queria que o senhor falasse um pouco do ponto de vista da opinião pública, o que foi esse movimento que pegou um candidato outsider mesmo, alguém assim bem aquém do que eram os candidatos à presidência, os presidenciáveis de então. Queria que você falasse um pouco disso com a gente. Legal, Guilherme. A gente tem que retomar junho de 2013, as jornadas de junho de 2013, né? Foi quando o eleitor, ele tirou o que eu chamo de dissonância cognitiva. Porque o eleitor falava mal das políticas públicas e gostava dos políticos. Então ele criticava os políticos, gostava dos políticos e criticava saúde, educação, etc. Quando veio a estruturação da Copa do Mundo, o eleitor descobriu que ele poderia ter políticas públicas padrão FIFA. E na busca dessa boa política pública, ele olhou para os políticos e falou, opa, não é nada disso que eles me entregam. Entregam agora na Copa para determinadas políticas. E quebrou a avaliação de quase todos os políticos. O presidente que tinha 80% à época passou a ter menos de 20% de aprovação. Governadores, a mesma coisa. Então a classe política pagou junto junho de 2013, independente de ideologia, de lado, de partido. Isso desnorteou todo mundo. Cacete generalizado. Veio 2014, uma eleição muito apertada, uma vitória de última hora da Dilma. Logo depois, o desgaste do PT até chegar na retirada da Dilma. E eu tenho um ponto importante, eu não acho que foi golpe, eu acho que a Dilma foi retirada do poder. Sim, por uma estrutura partidária, um julgamento político, mas que ela deu motivos para isso. A ausência de protagonismo político dela levou à retirada dela do poder. A partir daí, novas denúncias de corrupção e o brasileiro chega em 2018 com raiva da política. Eu faço uma analogia, Luiz. O brasileiro chegou em 2018 quando ele compra um produto na China, no AliExpress ou qualquer outra loja dessa, que você sabe que o produto é tão barato, mas tão barato, que se chegar algo muito ruim, ou mesmo não chegar, não tem problema, porque você não esperava nada mesmo. Perfeito. Então, em 2018, a expectativa do eleitor sobre a política era, chega qualquer coisa aí diferente que tem, e como não vale nada mesmo, e apostou num sujeito um pouco diferente, pelo menos aos olhos de alguns daquela época, diferente dos demais. Então o eleitor votou com fígado, o eleitor votou com ódio. Aí é muito interessante. Por que que isso não perdura mais? Sim. Não é só porque ele se frustrou, ou parte se frustrou com a eleição de 2018, com o resultado das políticas do então. Porque 2020 virou o jogo em relação à política. Em 2020, Luiz e Guilherme, o eleitor tinha 3 medos. O que a pandemia fez com a gente? O medo de morrer, o medo da fome, o medo do desemprego. O que a gente tem na vida? A vida, os alimentos do dia a dia e o nosso trabalho. E a pandemia ameaçou as 3 coisas ao mesmo tempo. E o eleitor olha e fala assim, quem vai me acudir agora? Olhou para o presidente, ele chamava de mimimi. Olhou para alguns governadores, uns atuaram mais, outros menos. Mas os prefeitos, vários deles, foram os protagonistas do cuidado da pandemia na sociedade. E os que fizeram isso bem, os que demonstraram empatia, que demonstraram que estavam sentindo a dor do eleitor naquele momento, ganharam um protagonismo e ganharam muito em avaliação. Perfeito. E o eleitor percebeu então que a política faz diferença para ele. Quando o gestor se preocupa comigo, eu estou mais bem protegido. Quando o gestor renega o meu problema, não tem empatia, eu estou ao léu contando apenas com a ajuda de Deus. Nesse sentido, então, nós chegamos em 2022. Sim. Com o eleitor, então, avaliando políticos e avaliando políticas. E aí está a dificuldade do atual presidente. Porque pós-pandemia e pós tudo que aconteceu de 2018 para cá, viver no Brasil hoje está muito difícil. Ainda mais por azar do Bolsonaro, que vai disputar a eleição contra um ex-presidente. Então é a primeira vez na história que nós temos um presidente em exercício concorrendo com um ex-presidente. E qual que é o cálculo natural do eleitor? Comparar como era a vida com um
como é a vida com outro. Então, ele vai esperar. Eu era mais feliz, tinha mais acesso a bens de consumo, eu pensava no amanhã, tempos atrás, e hoje eu estou feliz, eu tenho acesso a bens de consumo, eu faço planos sobre o amanhã. Aí está a dificuldade da narrativa do Bolsonaro. Ele precisa parar de falar do passado, que foi a agenda que o elegeu, porque quanto mais ele lembrar do passado, o eleitor vai lembrar também que naquele tempo a vida era melhor. Então ele precisa defender o presente e justificar por que alguma coisa não aconteceu no seu governo. Então não basta ele causar o PT, a esquerda, a proximidade com a Venezuela, o comunismo. Ele vai ter que dizer outras coisas. E ele não tem mudado o disco. Isso mostra, então, uma certa estabilidade na competição. Quando a gente olha as séries históricas de pesquisa, a gente vê que os números estão mais ou menos iguais. A avaliação do Bolsonaro entre 50% e 60% de ruim e péssimo, e Lula com 45% dos votos, e Bolsonaro com 25% dos votos. Esse é o cenário que vem desde julho de 2021. Então, há quase 7 meses que os números estão muito estáveis em todos os institutos de pesquisa. Você quer aprender a editar vídeos incríveis usando o celular, ganhar uma renda extra editando vídeos ou até fazer disso a sua profissão? Eu trabalho editando vídeos para YouTubers desde 2018. Amo editar vídeos. E o melhor de tudo é poder escolher o horário, o local e até com quem você vai trabalhar. Essa liberdade não tem preço. Por isso, criei o treinamento Quero Ser um Editor na versão mobile. Nesse treinamento, você vai aprender a editar e também a trabalhar com edição, conseguir seus clientes, calcular seu orçamento e muito mais. Adquirindo sua vaga hoje, você garante, além do valor promocional, os bônus exclusivos. O curso Trabalhando com o Canva Mobile, o e-book YouTube Up e a planilha calculadora de orçamentos. Não perca essa oportunidade e garanta sua vaga agora.